Galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte, tanto no YouTube como no Instagram. Para começar o negócio ficando bacana, ó, triplo C, curtir, comentar, compartilhar, nos seguir e ativar o sininho para você estar sempre por dentro do que acontece aqui no nosso podcast, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui de luta greco-romana. Você sabe que esporte é esse? É sobre esse esporte que vamos falar aqui no DNA do Esporte SCS de hoje. Para isso, nós convidamos o professor Marcos Timóteo Rodrigues de Souza. Ele é treinador de luta greco-romana do Centro Olímpico de São Paulo, no bairro do Ibirapuera. Seja bem-vindo, Marcão. Obrigado. Marcão foi bom, Marcão, né? não, tá ótimo, Não perfeito. é? Tá bom. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Nossos telespectadores vão querer saber tudo sobre esse esporte, porque você tem que estar Ótimo. afiado, hein? Opa, vamos ver. O Marco Timóteo Rodrigues de Souza é ex-árbitro da Confederação Brasileira de Western, greco-romano, ex-atleta de greco-romano, professor de educação física, vice-presidente da Federação Paulista de Western, técnico de greco-romana no Centro Olímpico. Realizou estudos de vivência e treinos na Turquia, Alemanha, Bósnia, Croácia, França e Itália. Ainda não lembrei o nome do país, você acredita que eu estou aqui Legal, lembrando? vamos ver se a gente lembra até o final. Vamos lembrar. Marcos, da onde veio? Vou começar com uma história que eu sempre converso com o pessoal. Da onde veio essa história de, não, peraí que eu vou ali um pouquinho fazer greco-romana. Porque é difícil, né? Difícil. Saber o que é o esporte, o que é, porque a divulgação é pouca, né, no Brasil. Aliás, tem muito esporte muito bom que no Brasil que o pessoal não divulga, né? Sim. Da onde veio essa paixão, da onde veio esse amor e permaneceu todo esse tempo, né? Comigo ela aparece aí há algum bom tempo, né? Que meu pai sempre quis que eu fosse lutador, né? Colocou eu para treinar karatê. Depois que o meu pai morreu, eu entrei na fase de adolescente já para adulto, comecei a treinar judô e depois fui para greco-romana, né? A minha história é essa aí. Há um bom tempo atrás eu fui querer ser goleiro também, então muitas coisas de aprender a trabalhar, ser goleiro, pular, saltar, me fez também entender o que é o pulo, salto, entender o corpo humano com a luta greco-romana. E no mundo inteiro a luta greco-romana é praticada em todos os países do mundo. Então aqui no Brasil, um bom tempo atrás, era chamada de luta olímpica. Algumas pessoas até hoje chamam de luta olímpica, né? E no mundo inteiro chama de luta, em geral. Não tem soco, não tem chutes, é apenas contato e apenas colocar as costas do oponente no chão. Então, todos os países do mundo vão ter essa luta. Aí a Confederação Internacional organizou no wrestling, né? Mundialmente chamado de wrestling. É isso aí. Entendi. Então, já vamos começar. O que é wrestling? Então, aqui no Brasil a gente sempre chama de luta olímpica, né? Classicamente, antigamente a gente tinha a CBLA, Confederação Brasileira de Lutas Associadas, né? E aí muita coisa ligada ao grappling, chamado grappling, né? E aí, nos finais, entre 2010 e 2015, lá na Suíça, né? A antiga Federação de Lutas virou o WW. E a UWW, ela congregou no mundo inteiro todas as lutas ligadas à questão de lutas agarradas, lutas que vai dominar o corpo do adversário e colocar as costas no chão, né, de submissão. E aqui no Brasil a gente hoje tem a CBW, Confederação Brasileira de Wrestling. Então o wrestling agrega a luta greco-romana, o freestyle, que é a luta que pega na perna, e o feminino. O wrestling é um conjunto, né? Então tá bom, você falou do wrestling, o pessoal, que nossos telespectadores, eles escutam bastante essa palavra, devido ao crescimento do MMA, né? Tanto o wrestling e quanto você falou do grappling. Grappling, isso mesmo. Fala a diferença dos dois para mim. Para Legal. mim, o pessoal só ter esse diferenciamento. Legal, muito interessante. O wrestling e o grappling, elas estão muito fundidas, muito próximas, né? O grappling, ele vai para um lado muito próximo, muitas vezes, do jiu-jitsu sem pano, né? Que o pessoal fala sem pano. Vai muito próximo também das lutas vinculadas à Rússia, que você coloca o kimono, mas tem socos e chutes, que é o sambo. Sambo. Né? Sambo, muito próximo. E o wrestling, ele vai ter essa coisa de leis, regras, né? No caso, mais específicas ligadas às Olimpíadas, né? Que vai ter a pontuação específica, então ele vai também, pelas suas regras, se diferenciar do grappling. Mas o wrestling não deixa de ser também um grappling
grappling, né? A luta mais agarrada de submissão do adversário. Então, a preocupação do wrestling hoje é organizar suas regras, né, para os campeonatos mundiais, regionais e para também vinculada aos Jogos Olímpicos, né? É, o sambo começou lá e você sabe que hoje é uma das artes marciais, vamos pôr assim, das artes marciais que ganhou uma percussão tão grande no Japão, você sabia disso? Interessante, bem interessante, né? É, o sambo, que junta o que... Aliás, a gente fala das artes marciais, arte marcial, que... Quando você estuda um pouco as artes marciais, né, todas vieram do mesmo lugar. Uhum. Sabe disso? Que é Sim, tudo uma só. Modo dizer, tudo uma só. Lá para trás, lá no continente asiático, né? Uhum. Então, os senhores feudais, o inverno judiava muito deles, né? Então, no inverno daqui, quando era muito inverno, eles pegavam tudo que tinha e fazia aquelas caravanas que iam para a área quente, até acabar para depois voltar. Então, ficava nessa transição. E quando eles fazem isso aí, começaram a ser assaltados, nego roubar as coisas. Uhum. Então, os senhores feudais poderiam falar assim: não, peraí, então nós precisamos ter alguém que nos defenda nessas trajetórias. Foi quando eles se uniram e fizeram os monastérios, né? O nego fala que é religioso, que não tem nada a ver com religião. Depois até se tornou um pouco mais por causa do estudo, mas fizeram os monastérios onde eles colocaram as pessoas, colocavam homens, né? Uhum. Que estudavam isso aí, aprenderam a defender através nego fala que era da arte suave, que o sensei viu o negócio da árvore, que as plantinhas finas, que com o vento vinha, elas tombavam e voltavam, né? Agora as outras que resistiam, elas acabavam sendo derrubadas, né? Uhum. E daí fizeram e saiu a arte marcial que hoje é conhecida como o jiu-jitsu. Uhum. E do jiu-jitsu, aí quando acabou essa história, vamos mudar para cá, mudar para lá, não precisa mais de proteção, os monastérios foram sendo transformados para mais a parte religiosa, ou parte cultural, ou parte de estudo da mente, né? Uhum. Então eles mandaram todos os monges, né, para espalhar para o mundo aí. E cada um tinha o seu perfil, cada um tinha o seu perfil, o seu jeito. E foi da onde que saiu as derivações. Saiu o karatê, saiu o taekwondo, tudo isso, todas essas artes marciais aí, né? Muito legal. Que hoje a gente vê, foram os que aí o cara mudou o estilo dele, tinha o estilo dele, adaptou para o estilo dele e foi criando as artes marciais, né? Uhum. E o judô é a única que foi assim meio diferente, porque em 1832, se eu não me engano, 1800 alguma coisa, o Sensei Jigoro Kano, ele era praticante de jiu-jitsu, né? Uhum. Ele era praticante juntos, mas ele não se conformava que num combate entre dois atletas, alguém ou morria, ou quebrava osso que não podia mais, ou quebrava as articulações que não podia nunca mais competir. Então, o que ele fez? Ele fez uma adaptação, tirando os golpes mortais e os de articulações, né? De chave de articulação, e montou o judô, dando ênfase nas projeções e menos ênfase nas finalizações, nas chaves de articulação, e foi da onde apareceu o judô, né? Legal. Mas a arte marcial é a mesma, né? Então é Interessante, interessante quando a gente dá umas estudadas. Muito bom. E a gente vê todas essa diferença, mas se for voltar a calma nos monastérios lá atrás, né? Perfeito. Qual a diferença entre o estilo livre, freestyle, o estilo greco-romano? E o feminino deve ter esses dois estilos Isso, também. o feminino ele é mais recente, então o freestyle, ele no mundo inteiro, praticado por homens, você pode lutar um pouco mais baixo e pegar as pernas. Então, quando a gente vê nos Jogos Olímpicos, ou as pessoas que vão treinar jiu-jitsu sem pano, ou no MMA, que vai atacar as pernas, isso está muito ligado ao wrestling estilo freestyle, estilo livre, que seria algo ligado mais à luta livre. O greco-romano é também o wrestling, só que o greco-romano não pega as pernas.
O lutador luta com uma postura um pouco mais alta, muito mais ligado ao tronco, os braços e a cabeça. Não pega as pernas, né? Então ele usa outros tipos de artifício para poder projetar as quedas. Então elas são juntas, o wrestling freestyle e greco-romano, mas o tipo de treino, o tipo de concepção são diferentes, né? Ô, Marcos, aí tá bom. Então nós temos os dois estilos. Eu, como treino greco-romana, eu Uhum. posso praticar os dois estilos. Até beleza, Sim, posso sim, praticar. pode. Mas a partir do momento, eu tô numa luta de greco-romana e dou uma apelada e pego nas Falta, pernas. falta e perde ponto. É, Falta e perde ponto. porque Acontece tem muito muito isso. disso. Acontece, claro, Se o claro. cara é ali no No fervor, desespero pega a no coisa, perna, puf, eu o tô. juiz já chama atenção. E ele é advertido. Advertido, perde pontos e fica com a falta. Aí o senhor falou do feminino, né? Então, o É, feminino, ele só tem livre. O feminino, a luta feminina, ela existe faz tempo, mas nas Olimpíadas, se não me engano, é de 2004 ou 2008 para cá, ela é bem recente, está crescendo muito no mundo, e a luta feminina é estilo livre. Então, as mulheres não lutam greco-romana. Então, a luta greco-romana é específica de homens. Então, hoje, no mundo inteiro, quando vai competir luta greco-romana, é só homens. Então, por isso que o wrestling tem os três. Então, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro de Wrestling ou o Campeonato Mundial de Wrestling. Classicamente, começa com a greco-romana, só de homens, em todos os pesos, tá? Depois vem o feminino, só as mulheres que pegam a perna livre, e depois o masculino livre. Então, a greco-romana é específica de homens historicamente. e como que vamos dividir as três, não, as duas que aí vai falar do feminino, mesma coisa Isso, que as regras são isso, do perfeito. freestyle é o mesmo, né? Igual. Como que eu pontuo no greco-romano? Eu Opa, trabalho do ótimo. quadril para cima. Isso. Como que é a pontuação? A Como que se decide uma luta assim? Perfeito. Então, o tapete de luta ele é circular. Aí a gente começa a luta no centro. Então tem um ponto. Um ponto quando o atleta comete uma falta ou pisa fora da área de luta, um ponto. 2 pontos é quando você cai com a barriga no chão, sem expor as costas. Qualquer tipo de queda, qualquer tipo de projeção que eu caia com o peito no chão, são 2 pontos. 4 pontos é quando eu caio e coloco as costas no chão. Quando eu exponho minhas costas, são 4 pontos, tanto na livre como na greco. E 5 pontos é quando eu dou um golpe que tem 90 graus, que passa por cima da minha cabeça, sobre 90 graus, e caia de costas ou a lateral. Então tem 1 ponto, 2 pontos e 4 pontos ou 5 pontos. A greco-romana, ela termina com 8 pontos de diferença, a livre termina com 10 pontos de diferença, ou a submissão. Então, se eu derrubo o oponente, coloco a escápula, as costas no chão, por 10 segundos e o árbitro vê que ele está com submissão total, bate e é touch. T-O-U-C-H, touch. O touch é o final da luta. Eu posso ganhar a luta por pontuação ou posso ganhar a luta por finalização chamada touch, que vem do francês, tocar, né? Touch. Que seria um nocaute, né? Seria o Tanto fez nocaute. 10 pontos, nocauteou, acabou. Isso é isso. Ou você prender, imobilizar o seu Imobilizar com as adversário costas. É, com as duas escápulas no isso, chão. colado. Aí acabou a luta, deu o tuche, bateu. Então E você pode estar ganhando a luta de mim de 6-0. Você está ganhando de 6 a eu 0. prendo, sei lá, Se eu acabou. colocar você com as costas, eu ganho a luta. Mesmo você tendo feito 6 pontos em mim. Tá, eu posso ter feito 9 pontos, mas se eu colocar o C 10 Colocar as segundos, costas. ali Isso. acabou. É isso aí. Como no judô, eu posso estar perdendo de vazar e Isso. 3 Ryuko, eu Isso. jogo, faço um golpe perfeito e pom, ou imobilizo o meu adversário por 30 segundos, acabou, morreu o Perfeito. assunto. Perfeito. Isso aí. E o freestyle, a diferença é que eu faço tudo essas rodadas, eu posso pegar na Pega a perna para perna. jogar. Pega a perna. Essa pergunta que você fez sobre treinar as duas é legal, é importante. Então, uma criança que vai treinar com 10, 11, 12, 13 anos, é legal que pratique as duas. Mas chega um momento na vida, chega um momento que ele quer ser um atleta de alto nível, ele tem que escolher uma ou outra. Ele vai Então escolher é o que. complicado ele com as duas. O treino de greco-romano é bem diferente do treino da livre, né? São esportes parecidos, similares, com regra similar, mas você vai ter adaptações diferentes. Então chega um momento que ele tem que escolher para onde ele vai, para livre ou para greco. Qual a idade que mais certa para molecada começar? É assim, como estamos no Brasil, então de repente na Turquia, na Rússia, no Irã, de repente tem criança com 4, 5 anos que já começa, né? Que Então nem o aqui nosso judô aqui, né? agora no Brasil pensando, seria legal, seria ótimo, né, se crianças com 5, 4, 6 anos começassem. Mas a nossa realidade começa com 10, 12. Teoricamente seria tarde para o mundo, né? Mas para o Brasil tá bom. Então uma menina ou um menino com 10, 11 anos comece, é interessante.
É verdade, porque acho que se começar, na verdade, teria que começar nos 4 anos. É, Vai, 5 anos ali. Porque onde você faz você desenha a coordenação motora, sim, tanto a fina quanto a grossa, é nessa idade, dos 5 aos 10 anos. perfeito. Então, se você já moldar essa coordenação motora da criança voltada a greco-romano, Isso, para o freestyle, quando sim, ele tiver com 10 ele está formado, ele tá vai só formado. aprimorar, né? Aprimorar e ter bastante paciência para lutar até a fase adulta. Aprimorar, É. é Aí isso e eu mesmo. percebo muito isso, é que aqui no Brasil, se você coloca um menino de 10 anos, 6 anos para treinar futebol, como o futebol é mais natural a gente jogar aqui no Brasil, talvez ele com 30 continue jogando e ser um atleta profissional. Especificamente o wrestling, a gente percebe que de repente ele com 10 ou 12 seja um bom atleta, ele vai ter que ter muita paciência para entrar na carreira até a fase adulta de virar um campeão brasileiro ou mundial. Ah, Então é muitas vezes difícil. ele sai e vai praticar outro esporte ou para de treinar, É, pela mas até cultura do país, tem muito não, isso. cultura do país e as federações, as confederações, elas não ajudam. E outra, você é a opção que você falou, começa com 10 anos, aí tem o pai, tem a família que está ali. Isso, é muito A hora que importante. chega nos 13, 14, 15 anos, Vai vamos colocar hoje trabalhar, 15, ele tem que fazer opção. Ou isso, eu estudo e trabalho, ou eu estudo e faço o meu é esporte. isso, Os três hoje, só se eu tivesse um patrocínio que vai me bancar tudo que totalmente. eu vou fazer só isso aqui, não preciso trabalhar. E E a... na opção entre as três, ele tem que escolher duas, porque não dá para fazer a terceira. Perfeito, é Porque o dia tem isso. 24 É horas. isso. E aí a gente pensa o tamanho do Brasil, um país enorme, né? Imagine Vamos o pegar só, celeiro vamos pegar só São de Paulo, região atletas. metropolitana como é grande. Então, essa é a diferença do Centro Olímpico. Que chega um momento que o atleta vai treinar, ele pode ganhar uma bolsa, municipal, estadual ou federal. Então, se ele tiver paciência, calma, os pais ajudarem, os treinadores ajudarem, ele ganha uma bolsa, algum um salário, dá para ele estudar, fazer o fundamental, o médio, ou ensino técnico, ou até chegar na faculdade e continuar treinando. Uhum. Aí é muita calma, paciência para ele não largar o esporte. É. Mas essa calma, essa paciência. É, O problema precisa. é que não é só. Eu penso diferente assim, eu Uhum. penso. É lógico, o principal é o atleta. Se ele Uhum. quiser parar, ele não vai fazer. É, Mas não, essa paciência, essa calma não é só dele, né? perfeito. É É um dele, conjunto. do pai, da mãe, de todo mundo que Do precisa, todo vizinho, da mundo, todo comunidade, mundo. do bairro, É, é aquele isso. negócio engloba, né? É isso, é bem isso. Imagine se a nossa. Se o COB, o próprio só o COB, vamos para o Uhum. COB, fosse sério, pegasse no pé das federações e confederações, o tanto de atleta de alto rendimento com capacidade de disputar uma Olimpíada nós teríamos aqui no Brasil. Entende? E teria, porque se pega uma confederação séria, e não estou fazendo só no meu esporte, não. No seu, no meu. Claro. Aqui é muito amadorismo, um amadorismo puro que tem, né? E se pega uma confederação que resolva, vamos investir aqui no esporte. Mas não acontece. Começa de patrocinador. Ah, o Marcos tem um patrocinador que banca ele o ano inteiro. Para nas competições importantes o patrocinador lhe aparecer. Não pode. Não pode, porque o atleta tem que usar a marca do patrocinador da confederação que não reverte R$ 1 para o atleta. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Isso em todos os esportes individuais. Não pode, não pode, porque se eu sou atleta do Brasil, eu tenho que usar a marca do patrocinador. Mas o que ele me reverte? Ele paga meu suplemento, paga meu treino, paga minha alimentação, paga meu material. Não, Uhum. então isso afasta o patrocinador do atleta, entendeu? E aí o cara fala, não, eu vou ficar me matando aí, vou nada, tenho que ganhar meu dinheiro, tenho que ter minhas coisas aqui, né? E fica complicado, né? Como é a estrutura do wrestling do Brasil? Como que está estruturado Então, hoje? levantando, continuando o que você está falando, é bem interessante. Hoje a CBW, Confederação Brasileira de Wrestling, a sede dela é no Rio de Janeiro. Tá ficando bom, tá ficando legal. Então, tá melhorando por uns tempos para cá. Então, tá começando a ter um apoio muito bom com bolsa para os atletas, Ah, vinculado ao Ministério que dos bom. Esportes. Tá ficando muito legal, vinculado à estrutura de árbitros, estrutura de campeonatos.
e estrutura também de formação de técnicos. Então tá ficando bom. Então existem as federações do Brasil inteiro, né? Do Sul, Norte, Nordeste do Brasil, e a Confederação CBW concentra todas essas federações. Então é difícil, não é fácil, mas está melhorando, está ficando legal. Os campeonatos estão ficando bem interessantes, estão bem disputados. Agora, por exemplo, daqui uma semana eu vou para Uberlândia participar de um campo de treinamento no Praia Clube de Uberlândia com a seleção sub-20 de greco-romana. Aí eu vou ser técnico auxiliar da sub-20. E vou para o México, agora, mês que vem, para o sub-15 do Pan-Americano. Então, esse fato de eu ser um treinador de São Paulo, com a greco-romana, então, dentro do Brasil, eu fui um dos escolhidos, né, para participar do sub-15 do Pan-Americano no México. Vai ser dia 20 de julho. Aí eu vou. E aí vai ter outros campeonatos na América Latina e no Brasil e no mundo, né, que muitos técnicos espalhados pelo Brasil, com o apoio da federação, vão participar. Ah, que bom. Como treinador e também para E no aprendizado. mundo, como que tá a divulgação do esporte? Como que tá essas Legal. coisas? Então, no mundo, a UWW, se não me engano, tem a sede na Suíça, né? Muitas Esse regras. esporte veio da Suíça, é suíço? O esporte é mundial, Começou, mas mundial. começou aonde? Ele começa na Grécia Antiga. Na Na Grécia. Grécia Antiga, o nome greco-romana que ele pega da Grécia Antiga e depois entra no Império Romano, né? Greco-romana. E aí ele se expande pelo mundo inteiro e aí concentra-se dos anos do século XX para cá na Suíça, com as novas Olimpíadas. Então, com as fases novas da Olimpíada de 1896 até hoje, com a fase nova dos Jogos Olímpicos, e depois da Segunda Guerra Mundial, né, que teve esse ato aí, é a Suíça que tem a sede da UWW. E hoje no mundo, os países de origem russa em geral, ou os países islâmicos na Greco-Romana, por exemplo, estão muito à frente. Então a gente tem o Cáucaso, que é o Irã, Azerbaijão, a região da Turquia, da Geórgia, sul da Rússia, tem uma greco-romana, luta olímpica de alto nível. O mais alto nível está ali. Aí a gente entra ali também para a região da Sérvia, do leste europeu, Uzbequistão. Uzbequistão, você lembrou aí, né? Lembrei. Legal. Uzbequistão. Legal, É. legal. Que vai até participar da Copa agora, né? O É. Uzbequistão tem um time de greco-romano excelente, né? Então é legal. O Cazaquistão também, né? Então a sede fica na Suíça, na Europa, né? Europa Central, mas essa região do Cáucaso, essa região do leste europeu, sul da Rússia, é o mais alto nível, o mais alto nível do mundo, né? E a gente Entendi. corre atrás. Agora, quando você falou que o tapete é redondo, caramba, aí eles saem abaixados um em cima das costas do outro. Isso. Essa é o parterre. Então é o seguinte, a luta greco-romana ela tem 2 rounds de 3 minutos. Então a gente começa a luta. Se o árbitro central, existe um árbitro central e o chefe de tapete. Se o árbitro central perceber que 30 segundos de luta tá 0 a 0, se você está passivo e eu tô ativo, você vai pro chão, pro parterre. Então o parterre você desce no chão e é como uma punição, você já perde um ponto e quem tá acima vai pegar as suas costas e vai tentar fazer o rolê ou vai tentar te erguer e jogar para fazer Pontuar, né? pontuar. Então, no wrestling, tanto no livre como no greco, não pode ficar 0 a 0. Então, os árbitros E, eles são municiados para falar ação pro atleta lutar, e não pode ficar 0 a 0. Tem que ter pontuação. e como começa a luta? A luta começa no centro, né? O árbitro cumprimenta os dois atletas cumprimentam, e o árbitro tem um apito e apita. Começa a lutar. Então, na greco-romano, começa a Um de lutar frente para o um outro. de frente para o outro. Então, aquele que começa o invertido, que o pessoal, um embaixo, outro em cima, é penalidade. É Não, o cara penalidade. não tá Tá atacando, não tá empurrando, fazendo, tá tá fugindo. segurando, Isso, é penalidade. tá esperando passar o É. tempo. Não, pera aí, então que você vai se E já ferrar perde um aqui. ponto. Pera. E já Ele desce, já perde um ponto e já já vai para perde um o ponto e vai chão. para o chão. E se o atleta que pegar nas costas dele e dar um rolê, ele ganha 2 pontos. Cada rolê, Um cada rolê pegando giro. aqui e jogar para trás, tipo um suplê. Isso, quando ele faz o suplê e joga, são 4. Se no chão ele dá o rolê, são 2. Então, Rodar do lado, assim. rodar do Suplê lado, por cima da por cabeça. cima. Se ele der 3 rolês e mais um suplê, acabou a luta, né? Então ele É, vai por causa dar. da pontuação, atinge os 10 Passou, ou isso, 8 ou 8 pontos, pontos, isso né? mesmo, aí acaba a luta. Então a luta é muito dinâmica e cansa muito, é muito trabalho, né? Muito trabalho técnico, É, treino porque é físico, né? isometria o tempo todo, né? Muita isometria, muita, né? Então você tem que estar lutando. E se o árbitro fica ali, ação, 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 você tem que lutar. Você não pode ficar parado. Então a gente treina no Centro Olímpico, né? Então a gente fala para os nossos atletas: procure buscar o centro do tapete, procure estar sempre ação para você não tomar punição para não descer. Né? Então, aí,
Hoje nós temos no judô, o Japão é referência. Uhum. Acabou. Você sabe que no Japão é matéria curricular desde o primeiro ano primário até o último ano da faculdade? Putz, que legal, hein? Que bom, É matéria curricular que bom. desde do primeiro ano fundamental até o último ano do curso superior. Que legal, hein? Pois é, por isso que eles são bons, né? Você fala, pô, mas por quê? Porque treina, porque é obrigatório, porque está na grade curricular da educação deles. É bacana Que isso aí. bom, que bom. E na Greco, qual é o país hoje que você já até imagino, né? Eu tenho muitos países bons, mas eu acompanho muito o trabalho do Irã. Antiga Pérsia, que é o Irã hoje, envolvido com as questões políticas em geral, eu acompanho muitos atletas do Irã. Né? O Irã, em todas as categorias, tanto do sub-15, sub-17 ou do sênior, para mim é uma referência de ver um pouco das lutas do Irã, acompanhar o trabalho deles. Mas a Turquia é muito boa, a Geórgia é muito boa, o Azerbaijão também, né? A Sérvia é muito legal. E é bem interessante. Então, eu passei um tempo na Turquia, observei alguns treinos que tinham lá, foi bem interessante. Na Bósnia também, né? E na Croácia. A Croácia vai bem também na luta greco-romana, né? Então, são esses países, né? Os outros vêm andando. A Moldávia, por exemplo, né? Que é um país que poucas pessoas conhecem, que fica ali entre a Romênia e a Ucrânia. A Moldávia criou alguns campeões de greco-romana, né? Um país pequeno, bem desconhecido, mas está crescendo também, que é a antiga União Soviética, né? Então aquela Uhum. região toda ali é bem forte. É, né? É bem forte. Ô, Marcelo, Diga. nós não podemos nem conversar porque não está tendo campeonato brasileiro, né? Não, graças a Deus. Ah, então quer soltar nossos patrocinadores aí? Bora. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender,
Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Galera, tenho que lembrar vocês aí, agora no começo do mês, a Runner Academia tem uma unidade nova para você, que é aí de Santo André. A Runner abriu uma unidade nova ali no bairro Valparaíso, em Santo André, na rua José Lins do Rego, 407. Temos lá todos os esportes, tá? Musculação, todos os esportes não, todas as modalidades da academia. Nós temos musculação, parte aquática, natação, hidroginástica, nós temos as aulas coletivas e em breve vão começar as aulas de lutas, tá? Tem as danças também, fit dance, zumba. Então, se você mora aí perto da região, quiser conhecer, dá um pulo lá, o pessoal vai ter muito prazer em mostrar e apresentar a nova unidade da Runner Academia ali em Santo André, no bairro Valparaíso, tá bom? E sem contar as outras unidades, São Caetano, Rua Maranhão, a mais tradicional, Rua Maranhão 1050, aqui nós temos mais de 30 modalidades para você participar, entre todas as lutas, judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, tá? As aulas de dança, sertanejo, nós temos fit dance, zumba, e outras modalidades de dança, pilates, yoga e por aí afora. E todas as modalidades da parte aquática também. Em Santo André, também a primeira unidade de Santo André, na Rua das Palmeiras, 429, no bairro Jardins ali, tá? Pertinho paralela com a Rua Figueiras, tá bom? Você que conhece ali a Figueiras, quer conhecer, vai conhecer todas as nossas unidades. E a mais nova que eu falei para vocês, ali na Valparaíso, Rua José Lindo do Rego, 407, tá bom? Estamos falando hoje da luta greco-romana, mais antiga de todas, que começou lá na Grécia, quando tinha os jogos que nego saía lá, que durava a hora uma luta dessa aí, o bicho pegava. Queria ver você dar conta hoje, comendo tanto hambúrguer do jeito que você come aí hoje, tá bom? Não é, Marcão? Perfeito, você não come hambúrguer, né? Não, até de vez em quando pode até experimentar, gostoso, mas... É bom, mas eu não como não. Não tem como, já tô ficando velho também, então... Tá ficando velho. Bom, não. Nós temos, Marcelo... Temos sim. Você não escutou? Eu vou falar para você se nós temos disponibilidade de marcar uma luta com o Marcos aqui. Não temos, não. Não, temos sim, você que começa. A primeira luta ele vai fazer com você. Opa, legal, Ele falou, legal. esse negócio não vira nada, esse negócio de agarrar, eu vou dedar aqui, Opa, porque nós vamos arrumar um tapete, Opa. vamos filmar a sua luta com o o Marcos contra o Marcelo. Nossa, vamos ver. Eu vou ser o árbitro. Hã? O que você acha, Marcelo? Estou perdido. Temos fotos e vídeos. Positivo. Fala, Marcos, pode falar. Vamos lá, isso essa foto aí nós tiramos agora em Aracaju. Aracaju, foi no Sergipe, agora mês passado, participando do campeonato sênior, né? Segunda etapa e campeonato sub-15, 17 e 20. Então, ali no canto direito de azul escuro, tô eu lá, e a turma toda de técnicos, preparadores físicos e a turma de atletas. Isso aí foi em Aracaju, agora mês passado. Tivemos bons resultados na greco-romana, na livre, na feminino, bons resultados, foi muito bom. É isso aí. Essa aqui do lado esquerdo, esse menino chamado Eudes, que tá com o cabelo azul ali, tá vendo? Essa foi uma competição que foi em Cubatão, no SESI. O SESI, é bem interessante falar do SESI, o SESI dá muita força para o esporte, né? O SESI é um espaço muito importante aqui em São Paulo e no Brasil. E essa luta foi desse menino, o Eudes foi
vice-campeão brasileiro do Sub-17. E ali do lado direito é um trabalho em Pirituba que foi feito, né, do pessoal da Rede Olímpica, e o garoto que está ao meu lado ali é o Gabriel, né? O Gabriel só tem 13 anos, olha o tamanho dele lá, e foi campeão da categoria dele lá de 62 quilos, ó, que legal. Você usa o tatame também, né? Usa embaixo uma almofadada, né, um trabalho de um tablado, e joga esse tapete aí azul por cima, né, que é uma lona muito forte, muito resistente. Ali do lado esquerdo, né, da tela de vocês, está eu, e ao lado tem 3 atletas. Então, do lado esquerdo meu ali, para vocês, é o Jeremias, que foi o vice-campeão do Sub-20, 60 quilos. E os dois ali, o Eudes de novo, o Sub-17, e o Maicon, Sub-17, de 60 e 48 quilos. Então, com as medalhas dele ali de Chassizão prata. de grilo, os dois, né? 48 quilos, como pode um negócio desse, Não né? é? Muito Muito legal. levinho, né? E ali está o nosso troféu na mão de segundo colocado do Brasil inteiro, né? Que bom. E do outro lado ali é a turma nossa, que a gente treina, né? Você vê que tem uma moça ali do lado, junto com a gente, que é o Cauane, que ela é uma estagiária lá de esportes do Centro Olímpico, e a turma toda que treina com a gente. Às vezes tem bastante atleta, às vezes vão menos. E ali ao fundo lá, a parte de preparação física, e esse é o nosso tapete diário que a gente treina ali com a turma da Greco-Romana, do Centro Olímpico. Aí é um dia de treinamento nosso, né? A gente estava falando sobre o suplê, então a gente coloca ali, né, esse colchão aí para a gente poder amortecer as quedas, né? Esse atleta que eu joguei agora é o Anderson, que tem 25 anos, é o nosso atleta sênior, né? Muito forte. E a gente treina ali um pouco de suplê, jogar e usa o colchão naquela imagem. Eu acho Valendo? que nós vamos fazer... Consegue voltar, Marcelo? Então, Essa aí, tá vendo essa aí, Marcos? essa aí é uma técnica chamada turca, né? O Anderson tá com 97 quilos, eu tenho 77, ele tem 20 quilos a mais que eu, né? Eu joguei ele ali, devia ter jogado um pouco melhor, eu não joguei tão bem, mas ele é para poder mostrar para a turma, esse é o suplê de 4 ou de 5 pontos. Aí a gente jogou. Nós vamos lá no Centro Olímpico, Opa. vamos gravar e eu Valendo? vou fazer esse copo no Marcelo. Eu acho bom. Mas não tem que ter aquele almofadão lá, aquele almofadão Jogar é coisa no- de Nutella, tem que Valendo? ser raiz, mano. Jogar direto. Esse é o Jeremias e o Maicon. Ele vai jogar, ele fez a turca, vai arrancar e vai jogar e vai fazer 5 pontos. É o suplê. Olha lá, ele arrancou, jogou 90 graus. Aí, ó, jogou. E aí, vai 4 ou 5 pontos. Esse é o Jeremias. Valendo? Aí é treino, né? Muito treino. Mas se o cara mandar o quadril aí no campo, é difícil, né? E esse arranca. Os dois têm 60 quilos, né? São da mesma categoria. Ele arrancou do chão, o atleta estava na posição de terra e jogou por cima num suplê, ó. Que legal. A gente treina isso o dia inteiro. Jogar, Bem levantar, bacana. Esse aí sou eu treinando na academia de jiu-jitsu do amigo nosso, Marcelo Zotovic, na academia na Moca. Aí eu tô treinando com a bola, né? Então esse trabalho com a bola que eu tô fazendo é como se fosse um suplê. E quando a gente tem que ter um parceiro de treino e tal, mas é muito bom fazer esse trabalho com essa bola de pilates, sabe? Ó, vários trabalhos com a bola, jogar pra cima. E aqui também, de novo, com a bola, né? Eu trabalhando com os atletas ao Centro Olímpico, sempre trabalhando com os atletas, né? Mistura de ginástica clínica, a gente está fazendo um trabalho básico de saltos, de parada de mão, trabalho de rolamento, né? Muito aquecimento do horário nosso,
tem 110 quilos cada um deles ali, ó, tem 15 anos. Esse é outro trabalho legal que a gente faz. Eu fiz na academia lá do Marcelo, lá da Nova União de Jiu-Jitsu. Aí é um trabalho que é interessante fazer esse tipo de trabalho de força no chão, né? O trabalho de agarre. E aí esse é um trabalho também de força que a gente faz para depois manusear o atleta. Acabou, Marcelo? Tá bom. Quais são as relações dos Jogos Olímpicos e a Western? Eu vou puxar a sardinha para a greco-romana, para o wrestling, dizendo o seguinte, que na Grécia Antiga, lá atrás, o wrestling ele é o fundador dos Jogos Olímpicos junto com o atletismo. Então, algumas pessoas podem discordar, claro, né? Há muito tempo atrás, os historiadores do esporte, né? É bem interessante isso, né? A gente tem o curso de educação física, a parte técnica, e o curso de educação física hoje também, acoplado à história clássica, atender um pouco da história do esporte. Então, a greco-romana, o wrestling, foi o esporte mais antigo, junto com o atletismo, a fundar. É só você pegar esses filmes épicos, esses filmes da história aí, você vê lá o atletismo e as lutas, né? Que as lutas, a luta livre, que é a greco-romana, né? Tem relatos que a primeira luta, ela demorou 11 horas de luta greco-romana, luta olímpica da Grécia Antiga, 11 horas, até o atleta falar, ó, chega, não deu mais. Acabou, já, 11 horas. já Então, por cansei isso, um pouquinho aqui. Cansou. Então, as regras, o tempo é importante, né? Então, hoje a gente tem 2 rounds de 3 minutos, né? E aí tem que ter ação. 11 horas de luta era muito interessante. Mas será que teve 11 horas? Porque falaram que o outro, que a mesma, seguindo a linha, né, falou que um dos servos lá correu os 42 quilômetros para avisar que os negros estavam querendo zoar aqui, essa né? história é bem legal, ter livros. Mas como aí. que ele sabia que era 42 quilômetros? Pode ser relatos, né? Vamos ver o método. Na época não tinha essas medidas doidas. Vamos ver o né? método histórico para poder Não falar. é verdade? É verdade. Mas é importante o trabalho da história do esporte. Aí, né? E é a superação, né? O cara correu 42 quilômetros sem parar, sem folga, sem nada, sem água, que hoje já tem o pessoal tem treinamento, correu para avisar, né? Você vai morrer todo mundo aqui, né? História é bacana se aprofundar em algumas coisas, né? Como o trabalho de formação de atletas, como que é, né? Como que é o trabalho de formação de atletas no Centro Olímpico? Olha, é o seguinte, hoje eu estou no Centro Olímpico, eu sou professor universitário da área de geografia, engenharia, né? Sou músico também, faço meus trabalhos em outras áreas. E trabalhar no Centro Olímpico hoje, para mim, foi um presente, foi um prêmio. Porque eu sempre vi o Centro Olímpico, quando eu era um pouquinho mais jovem, fui lá treinar, e agora eu fui contratado para trabalhar no Centro Olímpico, então estou muito feliz com isso. Então, o dia inteiro que a gente chega lá e vê o pessoal jogando basquete, vôlei, natação, lutas, é muito bonito, acho muito legal. E o trabalho de formação é interessante, porque existe uma seriedade muito grande no pessoal da parte de organização, dos diretores, da parte de desempenho, né? Tem a nossa coordenadora lá chamada Graziela Favaretto, e o Ricardo Rambo, que são organizadores lá, que fazem um trabalho muito legal de organização de técnicas, de treinos, a parte física, né? E o nosso coordenador, que é o Naim, é um lutador antigo de wrestling, o Naim, né? O William Naim, que nos ajuda na formação dos atletas. Então, a gente tem atletas de 10 anos até 25, né? Então, o Centro Olímpico hoje, não só para luta, mas para vários esportes, é muito importante para a formação social, né? Não só esportiva desses atletas. Eu acho muito legal a amizade. Ele chega lá, tem um lanche, tem o vale transporte, ele vai treinar, tem o seu horário. Então, é um ciclo de amizades bons e a formação para o esporte. É muito agradável. Como funciona tecnicamente um treino de greco-romana? No vídeo a gente mostrou aí Nós que mostramos o aquecimento, né? é uma coisa importante. Hoje eu vejo, eu já dei muito treino de wrestling para o pessoal do jiu-jitsu, do judô, do MMA. Então, o treino de wrestling da greco-romana específica é muito diferente de outros esportes. Eu até falo para os meus atletas, um dos únicos esportes do mundo que você tem que agarrar, segurar o corpo do adversário e arremessar é o wrestling. Não, a gente chega muito próximo do rugby. O rugby é muito próximo. Eu estudei na USP, então eu dei treino de wrestling para o pessoal do rugby da USP. Aprendi muita coisa. Então, o rugby, ele é alucinante, né? Ele é um campo de futebol grande, com 15 de cada lado, correndo com a bola e derrubando. Então, o rugby até chega um pouco próximo, mas o wrestling é um trabalho de treinamento muito forte, explosivo, força, conhecimento corporal, manuseabilidade, né? Tem que manusear e tem que treinar todo dia. Então, você para de treinar um pouco, você esquece, o seu corpo esquece um pouco dos movimentos e não é fácil você ter que ter leveza
para fazer um salto, fazer uma parada de mão, para fazer uma acrobacia e ter ao mesmo tempo força para carregar. Então, todos os esportes são importantes, claro, né? Tênis, ginástica, vários esportes, mas dentro da luta, olhando o trabalho de wrestling é muito completo. Então, você tem que ter leveza, mobilidade, boa articulação, tem que conhecer o seu corpo e ao mesmo tempo você tem que ter força. Força para empurrar, para jogar. É muito completo, é muito completo. Isso, Né? em 2 tempos de 3 minutos ali, 2 tempos, explosão, vai o tudo, tempo né? todo, Então a né? gente pensa muito no nosso pescoço, trabalho de pescoço, trabalho de cotovelos, ombro, joelho, quadril. Então, o treino físico lá com aparelhos em geral, né? Mas o treino dentro do tapete, ele tem que envolver tudo isso. Então, é muita. Uma coisa que eu fico feliz nesse todo o tempo que eu dou treino de wrestling e principalmente no Centro Olímpico, ninguém nunca se lesionou. Eu, lá atrás, quando eu era mais jovem, me lesionei, eu tenho 4 cirurgias no corpo aqui, mas os atletas que eu trabalho hoje, ninguém nunca se lesionou. E nem nos campeonatos. Então eu fico feliz que, por enquanto, ninguém teve lesão feia. É um É trabalho muito bom. certo, né? É um trabalho É, desenvolvido, é, trabalho que acho que devia ser feito sempre, né? Trabalho isso. de você treinar, saber quando descansar, saber quando tem que apertar o passo, fazer um trabalho bonitinho, isso aí diminui muito as lesões, Tem que né? pensar nisso, nas lesões, tem que entender o seu corpo, saber quais são os limites dele, saber até onde ele vai. É, E é interessante, a gente percebe aí que muitas vezes o atleta ele vai querer treinar para poder provar alguma coisa, ser forte. é isso que eu ia Então a gente falar encontra de agora. tudo. Então a gente encontra atletas lá que têm problemas em casa, tem problemas, atletas que quando era, por exemplo, um atleta chega lá com 15 anos, ele fala, professor, quando eu tinha 11 anos, moleque na rua me bateram lá na escola. Ele quer provar, né? Quer ser força, ser forte. Alguns atletas vão buscar o atletismo, não passam no teste do atletismo e vêm para o wrestling. Então tem de tudo. Ou um atleta que veio do judô e veio para o wrestling. Então a gente encontra vários tipos de atletas, né? Um que quer provar a sua força, o outro que quer tirar a sua timidez, o outro que quer realmente ser um atleta. Então a gente tem de tudo e tem que entender isso. E não é fácil. É bem interessante esse entendimento diário, né? E equipamento? Qual é o equipamento e qual a roupa que é utilizado Boa, muito boa. no É esporte? importante, eu não trouxe aqui, devia ter trazido, eu não trouxe, mas a sapatilha, a sapatilha, o pessoal chama de botinha, mas a sapatilha, né? Tem algumas marcas específicas que você tem que usar aquela bota, né? De repente no vídeo a gente pode ver essa bota, eu sempre uso, os atletas sempre usam. E eu treino de shorts, camiseta, os atletas também treinam de shorts, camiseta e com a bota. Mas no campeonato a gente usa malha. Então a gente encontra o judô, o jiu-jitsu, que usa o kimono, é bonito o kimono, né? A faixa. Então, o atleta jovem, o atleta também já mais experiente, gosta do seu kimono, é bonito isso, né? O boxe usa aquele shorts legal, grandão, sem camisa. Alguns atletas no Brasil, às vezes, ficam com vergonha de usar aquela malha coladinha que é do wrestling, né? Tem isso um pouco, né? Macaquinho. O macaquinho, o macacão, mas no caso é a malha, né? E fora do Brasil fica mais fácil, né? Então, em outros países, a Rússia, a Turquia, já é normal usar aquela malha. Mas a gente tem aquela malha bem colada no corpo para não escorregar, não ter contato. Na Grécia Antiga se lutava sem roupa, né? Lá atrás lutava sem roupa. Então hoje a gente tem aquela malha a mais colada possível para você como ter a pegada mais fácil. Então é a malha e a sapatilha, ou chamada bota de luta, né? É porque não pode pegar pano para pegar Não nada, pode, né? né? Então, assim, a gente não usa. Eu, por exemplo, eu não uso protetor bucal. Muitos atletas não usam protetor bucal, né? Então, não usa. Dificilmente a gente usa as cotoveleiras, joelheiras, né? Só se o atleta tiver alguma lesão, mas no próprio campeonato o árbitro ele vai ver, né? Se ele tá tudo certinho. Então, o certo mesmo é só sapatilha, só malha, sem. Muitas vezes não usa o protetor bucal, cotoveleira não usa, joelheira não usa, e alguns vão usar aquele protetor da Da orelha, né? orelha. Poucos. Então no wrestling, poucos usam mais aquele wrestling americano, né? O folk, né? Aquele protetor Para para não proteger a ficar com a orelha, orelha de repolho. para não ficar com a orelha toda de repolho, né? O que, agora vai lá, que nós falamos lá atrás, mas nós não detalhamos, né? O que é o parterre e o que é o supplé? Beleza. Então no vídeo a gente viu um pouco ali, um dos vídeos que a gente colocou, o parterre é o atleta no chão, Parterre, né? parterre Parterre, parterre. do francês, né? Parterre, então ele fica no chão como uma submissão, uma Ah, quando ele toma a que punição. ele não tá lutando, tá ali só Aí desce pro segurando a parterre, onda. isso, e fica no chão. Aí E o supplé é parterre. quando você
joga o atleta por cima da sua cabeça em 90 graus. Ele faz esse movimento que é um dos mais difíceis, né? Se você joga um pouco de lado, você faz o meio suplê, se você joga ele por cima, vai ser um suplê completo. Suplê completo, 5 pontos, o meio suplê, 4 pontos. E aí tem que treinar muito isso, tem que ter pescoço muito forte, tanto para aplicar como para jogar. Então, às vezes, a gente vê muitas vezes no MMA, alguns atletas jogando tal, então eu fico até meio preocupado, né? Ver um atleta de MMA jogando, ver se ele tá com o pescoço legal, treinando bem, porque o wrestling a gente treina o pescoço o tempo todo, né? Ah, aquele Então, povo é tudo doido, mano. então é legal, é Nem que importante, faz esses importante. MMA da vida, todos eles têm problema. É muito importante no MMA os caras treinassem É. fortalecimento de pescoço para jogar, porque a cervical ela tem que estar bem Se protegida, bem que né? essa parte, eles treinam bastante, sim, porque nós tivemos só um caso. O cara quebrou o pescoço e ficou... Na vida começou lá atrás o MMA, e Uhum, depois que veio o UFC, essas uhum, histórias. Tivemos só um caso, de um tá bem, atleta americano até. dá bem, Ele quebrou o pescoço e ficou tetraplégico. dá bem. Tem que Logo tá. no começo lá, Uhum, depois não teve mais nenhum, pelo menos comprovado uhum, que for, entendeu? uhum. É. E a molecada aí, você falou que é a partir dos 10. E se eu tiver um moleque de 5 anos que quiser fazer? Boa pergunta, excelente pergunta. Então, se ele tiver 5 anos, vai ser bem recebido. Vamos aceitá-lo, vamos trabalhar, mas um problema é se vai ter mais atletas com a mesma idade, com o mesmo peso. Então, o 10 anos é mais bem-vindo ainda, porque vai estar um pouco maior, um pouco mais firme. 5 anos é super bem-vindo, mas é difícil para a luta específico, porque eu preciso de Pega um de parceiro. mascote e vão socar porrada nele, que vai ficar Precisa cascudo o dos moleque. parceiros. Então, quando a gente vai lá no Centro Olímpico, na parte de ginástica, tem crianças bem novas, né? Então, a ginástica é um trabalho que você faz solo, né? Bem bonito, a natação, né? Mas a luta eu preciso do parceiro, eu preciso a minha dupla, preciso ter mais atletas. Então, se eu tivesse um grupo de 5, 6 anos, 10 anos de greco-romana, Não 10 teria atletas, eu problema nenhum, né? ficaria feliz. E esse povo que tá vendo a gente aqui, que quer conhecer a Opa, greco-romana, que quer conhecer a luta, ou que mesmo quer fazer uma aula, umas 2 aulas para sentir, para ver se é legal, aquilo lá e legal. seguir dentro da arte. Especificamente no Centro Olímpico, essa faixa etária aí, né, que a gente tem vamos pensar, de 10 a 18, 19 anos, é legal, né, essa faixa etária, pode entrar em contato com o Centro Olímpico, né, do Ibirapuera, é fácil entrar no site, pode ir até lá pessoalmente também, é dentro dessa faixa etária. Se for adulto, já adulto, fica mais difícil, né, pela questão da formação, que a ideia do Centro Olímpico é fazer formação de atletas, né? É. Mas se for adulto, tem as portas abertas para ir lá para conversar com a gente, entender o que é essa luta, né? Para colocar o filho, ou colocar algum parente, alguma pessoa mais jovem, ou se é um atleta de judô, de jiu-jitsu, quiser conhecer, eu acho muito legal, é bem-vindo para a gente trocar ideia, conversar como que o wrestling, a greco-romana, pode ajudar no jiu-jitsu, no judô, no MMA. É bem legal ter essa fusão, essa troca de ideias. Fiquei mais culto dentro da greco-romana agora. Tivemos aqui Marco Timóteo. Deixa eu perguntar uma coisa. E essa história de músico? Vai, vamos. Pô, Já que nós legal. estamos aqui, vamos ver uma história de Ótimo. músico. Hoje eu faço parte de uma orquestra chamada Magnífica Orquestra de Músicas do Mundo, né? Eu toco contrabaixo, percussão, é uma orquestra que toca músicas da Síria, da Jordânia, da China, do Japão. Hoje eu faço parte dessa orquestra. Mas há muito tempo eu toquei em orquestra sinfônica, né? Desde moleque eu estudei Que contrabaixo bacana. acústico, né? Violoncelo. E lá, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu queria participar da orquestra sinfônica, né? Participei um pouquinho e depois fui fazer faculdade e me formei lá em outras áreas. Mas eu ainda sou músico, estudo música todo dia e a música faz parte da minha vida. E ajuda, o método de estudar música ajuda o método de dar aula de greco-romana, que ajuda o método de estudar um texto Eu para acho que ler. esse negócio é tudo problema de Marco, né? É mesmo? Marcos. Porque eu também fui músico, Olha que legal. fiz educação física, É, fui lutador, competidor. as coisas se juntam, Não é? se juntam demais. É porque Você nós para somos. uma hora para estudar um instrumento, é você pensar o seu método de como vai começar e terminar a sua aula. Você tem um É, método, é muito importante ter um método de começar, terminar a sua aula, a sua luta, né? é. Sua técnica, né? Bem bacana. Tivemos aqui com Marco Timóteo Rodrigues de Souza, professor de wrestling, luta greco-romana, em todos os estilos lá do Centro Olímpico. Centro Olímpico é referência em treinamento, em formação de base, formação dessa molecada aí.
que é um programa, né, da Isso. Prefeitura Municipal Prefeitura. de São Paulo. É bem bacana, que você quiser conhecer, é lá na Praça das Bicicletas, né? Isso, Parque da Bicicleta. No isso mesmo. Parque das Bicicletas. Isso Quem mesmo. quiser tá lá, Do lado da estação lá, ACD. Do lado da estação ACD. vai lá conhecer. É bem bacana, tem várias modalidades lá, são bastante modalidades. Então tem atividade o dia inteiro. E tenho certeza que você vai ser sempre muito bem recebido lá para conhecer as modalidades, para conhecer o treinamento dessas modalidades, como é feito. E de lá saíram muitos campeões, tá? Muitos campeões olímpicos, essas pessoas que a gente vê nas Olimpíadas, que a gente torce para eles. Pode ter certeza que grande número desses saíram lá do Centro Isso mesmo, Olímpico, não é isso? Isso mesmo. Marco, Perfeito. obrigado por você ter vindo Obrigado aqui, vocês. foi muito bacana, fiquei sabendo, conhecendo melhor a sua arte marcial aí, e foi um prazer ter você aqui. Espero um dia eu vou lá Opa, legal. para nós gravar. Você viu Leva que o Marcelo não, lá, que eu né? preciso Vamos lá. fazer aquele suplê nele lá. Mas faz não um vale ao ter os vivo lá. colchão Sem de colchão. Nutella, sem colchão, vai direto no tatame. Sem vai- aquecimento, já joga. Não, já chega e já joga para trás, não é? É isso aí. É isso aí. Obrigado. Parabéns pelo programa, obrigado mesmo. Longa vida ao programa, achei bem legal a atitude e fico feliz. Pode contar sempre comigo aí. Valeu. E galera, você que gostou do nosso programa, olha lá, segue, indica a gente para os seus amigos aí. Aqui nós só falamos de esporte, tá? E outro, tem que falar também da nossa seleção brasileira, né? Seleção brasileira fez seu primeiro jogo de estreia aí na Copa do Mundo de Seleções. E nós começamos meio atravessado. Primeiro que o nosso treinador não colocou o nosso Hendrick para fazer os gols lá, não é isso? Se nós temos um cara que faz gol, por que deixar ele no banco, o nosso treinador? Né? O pessoal ficou muito decepcionado, não só eu, mas como todo mundo ficou decepcionado, escalou errado, trocou errado, e o resultado não foi pior, porque nós conseguimos empatar na jogada do Vini Júnior lá, coisa que ele não faz na seleção, que ele só faz lá no clube dele, no Real Madrid, mas deu uma luz de conhecimento nele, e ele falou, acho que eu estou jogando aqui no Real Madrid, fez um golaço e conseguiu empatar. Então, estamos esperando aqui para sexta-feira contra o Haiti, que isso não se repita, que a gente faça um bom jogo, né? E que ele coloque nossos melhores jogadores, porque seleção são os melhores ficaram no banco, tanto o Danilo do Botafogo, que era do Palmeiras, quanto o Hendrick, que é do Lion, hoje que também era do Palmeiras, tem que colocar palmeirense para jogar. Todas as vezes que a seleção brasileira ganhou o título desta Copa, sempre tinha um jogador do Palmeiras, sabia disso? Que bom, legal, hein? Nas 5 tinha um jogador do Palmeiras. Agora não tem mais nenhum, mas eu tenho certeza que o Hendrick e o Danilo, eles jogam camisa do Palmeiras por baixo da seleção brasileira, tá bom? Então vamos torcer. Sexta estamos na torcida de novo. E fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, tá bom? No nosso programa aí, nos seguir. Porque aqui nós temos conteúdo, e sempre conteúdo muito sério e muito bacana, para você que ama o esporte, tá? Fique com Deus e até o programa da semana que vem.